Existe um segredo sobre dinheiro que a maioria das pessoas ouve falar, mas que quase ninguém realmente aplica. Não é sobre trabalhar mais horas. Não é sobre economizar cada centavo até sufocar. Não é sobre esperar um golpe de sorte que talvez nunca chegue. O segredo é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais desafiador do que parece. Sua vida financeira nunca vai ultrapassar os limites que a sua própria mente estabeleceu para ela. Deixa essa ideia assentar por um instante. Agora, uma pergunta rápida antes de continuarmos. Se você fosse descrever, em uma única palavra, a relação que você tem com o dinheiro hoje, qual palavra você usaria? Guarda essa palavra. Vamos voltar a ela ao longo deste vídeo, e eu acho que, até o final, ela pode ser diferente. Hoje eu vou te mostrar como funciona o mecanismo interno que separa quem constrói uma vida financeira sólida de quem permanece estagnado, mesmo com esforço, mesmo com boa intenção. Não é magia, não é sorte. É um processo mental que pode ser compreendido, treinado e aplicado por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interno necessário. Fica comigo até o final, porque esse pode ser o vídeo que vai mudar a forma como você vê e pensa sobre dinheiro para sempre. Antes de entrarmos no como, eu preciso que você reconheça onde você está agora, porque é impossível mudar de direção sem antes admitir, com honestidade, o ponto de partida. Deixa eu te perguntar, quantas vezes só essa semana você pensou algo como "isso não é para mim" antes mesmo de tentar? E essa outra, quando foi a última vez que você teve uma ideia boa, um projeto, um plano, uma mudança, e a abandonou na primeira dificuldade, quase como se já esperasse que não fosse dar certo mesmo? Se você conseguiu lembrar de um exemplo concreto agora, é sinal de que esse padrão está mais presente na sua vida do que você talvez gostasse de admitir. E tudo bem. Reconhecer é o primeiro passo. Não existe transformação sem essa honestidade inicial. Mais uma pergunta, e essa eu quero que você realmente sinta, não só responda por reflexo. Quando você olha para sua conta bancária no fim do mês, qual é o primeiro pensamento automático que aparece na sua cabeça? Para muita gente é algo como: é sempre assim, nunca sobra, nunca vai sobrar. Se foi algo parecido com isso que veio à sua mente, presta atenção, porque esse pensamento não é apenas uma reação ao saldo da conta. Ele é, na verdade, uma crença que você repete com tanta frequência que ela se tornou automática, quase invisível. E se esse pensamento automático não fosse uma verdade sobre você, mas apenas um hábito mental que ninguém nunca te ensinou a questionar? Segura essa pergunta. Ela é mais importante do que parece. O primeiro pilar: desejo definido. O primeiro elemento desse segredo é algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca praticou de verdade: ter um desejo claro e específico. Repare que eu não disse vontade de ter mais dinheiro. Isso é vago demais. E aqui vai a primeira pergunta desta parte. Se eu te pedisse agora para descrever exatamente o que você quer construir financeiramente nos próximos 2 anos, com números, prazos e propósito, você conseguiria responder sem titubear? Se a resposta foi não muito bem, você não está sozinho. A maioria das pessoas vive na vontade difusa, nunca na definição clara. E vontade difusa gera ação difusa. Ou pior, gera nenhuma ação. Quando você define exatamente o que quer, algo interessante acontece. Seu cérebro começa, de forma quase automática, a notar oportunidades relacionadas a esse objetivo. Você já reparou como, quando decide comprar um carro de determinado modelo, de repente começa a ver esse mesmo modelo em todo lugar? Ele sempre esteve lá, só que agora seu filtro mental está ajustado para percebê-lo. O mesmo vale para oportunidades financeiras. E se a partir de hoje seu cérebro começasse a notar cursos, contatos, ideias e caminhos que até agora passaram completamente despercebidos, só porque você finalmente decidiu definir o que está buscando? Então, aqui vai um convite direto. Pausa este vídeo por 30 segundos se precisar e responda mentalmente: o que exatamente eu quero construir financeiramente e até quando? Não precisa ser perfeito, precisa ser específico. O segundo pilar: decisão, não intenção. Existe uma diferença enorme entre ter a intenção de mudar e efetivamente decidir mudar. Quantas vezes você já disse, vou economizar, e no mesmo mês,
Continuou gastando exatamente como antes, sem nenhuma mudança concreta de comportamento? Se isso já aconteceu com você, e provavelmente aconteceu, porque acontece com quase todo mundo, isso não foi decisão. Foi intenção disfarçada de decisão. A decisão real se manifesta em mudança de comportamento imediata, ainda que pequena. E aqui está uma pergunta que eu quero que você carregue pelo resto do dia. Qual é uma mudança pequena, concreta, que eu poderia fazer hoje mesmo, que provaria, para mim mesmo, que essa decisão é real, e não apenas mais um desejo bonito? Pode ser uma transferência automática para a poupança assim que o salário cair. Pode ser cortar um gasto específico. Pode ser uma conversa difícil sobre renegociar uma dívida. Qual dessas ações está mais ao seu alcance agora? E aqui está um ponto importante. A maioria das pessoas espera sentir vontade para agir. Mas deixa eu te perguntar, você já parou para notar que na maioria das vezes, a motivação aparece depois que você começa, não antes? Você não espera estar motivado para começar a caminhar. Você começa a caminhar, e a motivação aparece no meio do processo. Então, o que está te fazendo esperar a motivação chegar primeiro, antes de dar o primeiro passo? O terceiro pilar, a mente como terreno fértil. Agora eu quero te explicar algo fascinante sobre como a mente humana funciona em relação a crenças financeiras. Você já parou para perceber quanto tempo, por semana, você passa imaginando cenários de escassez, a conta não fechando, o não vai dar, o imprevisto que vai atrapalhar tudo? E agora a pergunta inversa, que costuma ser mais difícil de responder. Quanto tempo na mesma semana você dedicou a imaginar, com o mesmo nível de detalhe e emoção, um cenário de estabilidade e crescimento? Para a maioria das pessoas, essa balança está completamente desequilibrada. E isso não é coincidência. É treino. Uma mente que ensaia repetidamente o fracasso aprende a reconhecê-lo como familiar, e, portanto, mais provável de acontecer de novo. E se você decidisse, a partir de hoje, inverter essa proporção, mesmo que só um pouco, aqui vai um exercício prático, e eu quero que você realmente faça. Não só ouça. Feche os olhos por um instante, depois de terminar de assistir esse trecho, e imagine, com detalhes concretos não vagos, como seria um mês em que suas finanças estivessem organizadas, previsíveis, sem sobressaltos. Como você se sentiria ao abrir o aplicativo do banco nesse cenário? O que mudaria na sua rotina? O que você faria com a tranquilidade que sobraria na sua mente? Não é sobre fantasiar sem ação. É sobre treinar sua mente a reconhecer esse cenário como possível. Porque uma mente que reconhece algo como possível começa ativamente a buscar os caminhos que levam até ele. O quarto pilar, conhecimento especializado. Nenhuma mentalidade, por mais fortalecida que esteja, substitui conhecimento prático. Você consegue responder agora sem pesquisar. Você sabe exatamente como funcionam os juros que incidem sobre a sua própria dívida, se você tiver uma? Ou como funcionam os rendimentos do lugar onde seu dinheiro está guardado hoje? Se você hesitou, não é motivo de vergonha. É só um sinal claro de por onde começar. A mentalidade certa te dá a disposição para agir, mas é o conhecimento específico que te dá a direção correta da ação. De que adianta acreditar profundamente que você vai prosperar, se você nunca aprendeu a organizar um orçamento básico, ou a entender os fundamentos do que está fazendo com o seu próprio dinheiro? Então, aqui vai outra pergunta de reflexão. Qual é a única área financeira que, se você dominasse minimamente nos próximos 3 meses, mais mudaria a sua tomada de decisão hoje? Pode ser orçamento, pode ser investimentos básicos, pode ser uma habilidade profissional específica que aumentaria sua renda. Você já sabe qual é essa área? Ou ainda não tinha parado para pensar nisso? Conhecimento sem mentalidade gera conhecimento parado, nunca aplicado por medo ou insegurança. Mentalidade sem conhecimento gera entusiasmo sem direção. Qual dos dois você sente que está mais em falta na sua vida agora? Mentalidade ou conhecimento técnico? O quinto pilar, persistência diante da derrota temporária. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes, e mais ignorados, desse processo. Você já desistiu de algo financeiro? Um plano, uma meta, uma tentativa, bem perto do momento em que provavelmente veria os primeiros resultados, sem nem saber que estava tão perto?
Isso acontece porque, no início de qualquer mudança, os resultados são pequenos, quase imperceptíveis, enquanto o esforço parece grande. E se a sua última desistência não tivesse sido sobre falta de capacidade, mas apenas sobre essa desproporção entre esforço percebido e resultado ainda invisível, é essencial entender uma distinção importante. Derrota temporária não é fracasso definitivo. Um mês em que você não conseguiu economizar como planejado, significa que o plano inteiro está errado? Ou significa apenas que aquele mês específico teve um obstáculo pontual que precisa de ajuste? Quando foi a última vez que você interpretou uma dificuldade financeira como prova de que não era para você, quando na verdade era só um degrau natural de aprendizado? Persistência não significa insistir cegamente em algo que claramente não funciona. Significa continuar comprometido com o objetivo final, ajustando a rota sempre que necessário. Você consegue pensar em uma situação, na sua vida financeira, em que talvez seja a hora de ajustar o método, sem abandonar o propósito por trás dele? O sexto pilar: o ambiente que você cultiva. Existe um fator que muita gente subestima na construção de uma mentalidade próspera: o ambiente ao seu redor. Pensa nas 5 pessoas com quem você mais conversa sobre dinheiro. Que tipo de conversa vocês costumam ter? De possibilidade ou de reclamação e limitação? Não é sobre julgar essas pessoas. Muitas vezes são pessoas boas, que também estão presas nos próprios padrões limitantes. Mas é sobre uma pergunta honesta. Essas conversas estão fortalecendo a sua mentalidade de crescimento? Ou estão, sem querer, reforçando a sua descrença? E o conteúdo que você consome diariamente, vídeos, notícias, redes sociais, ele te aproxima da possibilidade ou te afasta dela? Cultivar um ambiente propício não é sobre arrogância ou distanciamento de quem ainda está numa fase diferente da jornada. É sobre proteger conscientemente o espaço mental necessário para que sua mentalidade não seja constantemente erodida. Que pequena mudança você poderia fazer esta semana? Uma conversa, um conteúdo, uma referência a mais, que aproximaria seu ambiente mental da possibilidade, em vez da limitação? Vamos falar sobre alguns medos que talvez estejam passando pela sua cabeça agora mesmo. E se eu aplicar tudo isso e ainda assim não funcionar? Deixa eu te devolver essa pergunta de outra forma. E se você continuar exatamente como está, sem mudar nada, qual é o resultado garantido disso? E se eu simplesmente não conseguir mudar a forma como penso, você esperaria aprender a tocar um instrumento perfeitamente na primeira tentativa? Por que esperar isso de si mesmo em relação a um padrão mental que talvez tenha décadas de repetição? E se meu contexto atual for muito difícil para aplicar isso? Qual seria a menor versão possível de um primeiro passo, adequada à sua realidade de hoje, mesmo que pareça pequena demais? Segura essas 3 perguntas. Elas provavelmente vão voltar à sua mente nos próximos dias. E está tudo bem que voltem. Agora, vamos resumir tudo em passos práticos, cada um com uma pergunta para você levar consigo. Primeiro, defina com clareza o que você deseja construir financeiramente. Pergunta: qual é o número, o prazo e o motivo por trás do meu objetivo? Segundo, transforme intenção em decisão. Pergunta: qual mudança concreta eu posso implementar ainda hoje? Terceiro, treine sua mente conscientemente. Pergunta: quanto tempo esta semana vou dedicar a visualizar possibilidade em vez de escassez? Quarto, invista em conhecimento específico. Pergunta: qual é a área financeira que eu mais preciso estudar agora? Quinto, prepare-se para a derrota temporária. Pergunta: como vou reagir da próxima vez que um obstáculo aparecer no caminho? Sexto, seja seletivo com seu ambiente. Pergunta: o que preciso ajustar nas conversas e conteúdos que consumo diariamente? Lembra da palavra que eu te pedi para guardar lá no início deste vídeo? Aquela que descrevia sua relação atual com o dinheiro? Se eu te perguntasse agora, essa palavra ainda seria a mesma? Ou já começou a mudar, só pelo fato de você ter parado para refletir sobre tudo isso? Pare, por um instante, e imagine sua mente como um terreno. Todos os dias, você planta alguma coisa nele, através dos pensamentos que repete, das conversas que alimenta, das decisões que toma ou adia. O que você vai escolher plantar amanhã de manhã, assim que acordar?
O mesmo pensamento automático de sempre? Ou uma pergunta nova que abre espaço para outra possibilidade? Isso não acontece da noite para o dia, mas começa, sempre, com uma decisão simples. A decisão de pensar diferente, para agir diferente, e assim, finalmente, viver diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa nos comentários a resposta para esta pergunta. Qual desses 6 pilares, desejo definido, decisão, treino mental, conhecimento, persistência ou ambiente, você sente que mais precisa fortalecer agora? Eu leio todos os comentários e quero muito saber sua resposta. E se você quer continuar essa jornada de reconstrução de mentalidade e finanças, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal para te ajudar a construir a vida que você merece viver. Obrigado por assistir até o final. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.